As luzes do tribunal pareciam mais frias naquele dia. O ar, pesado. Cassie subiu ao banco das testemunhas e, com a voz firme, revelou detalhes que até então permaneciam nas sombras. Didi, sentado do outro lado, apertava as mãos, o semblante carregado, até que algo nela o quebrou. E diante de todos, ele perdeu o controle. O que Cassie disse que fez um dos nomes mais poderosos da indústria desmoronar diante dos próprios segredos. As próximas cenas revelam mais do que um colapso. Revelam tudo o que ele tentou esconder. Para o mundo, Sean Diddy Combs era o arquétipo do sucesso, um mestre dos negócios, rei do hip-hop, visionário midiático. Mas tudo isso começou a desmoronar quando Cassie Ventura cruzou a porta do tribunal. Com os olhos fixos à frente e uma serenidade que contrastava com a tensão no ar, ela entrou vestindo um vestido justo, cor de terra, a barriga visivelmente marcada pela gravidez, e sem lançar um único olhar para o homem que a esperava no banco dos réus. O silêncio caiu como uma neblina pesada assim que ela começou a falar. As palavras saíam calmas, mas carregadas de um peso que cortava o ambiente como lâminas. Os detalhes que Cassie trouxe à tona não apenas chocaram, eles dilaceraram a imagem cuidadosamente construída de Combs. A cada nova frase, repórteres experientes trocavam olhares em silêncio, como se nem eles, habituados ao lado sombrio de celebridades, estivessem preparados para o que ouviriam. Ela contou que nada, absolutamente nada em sua vida íntima com Combs era espontâneo. Desde o que ela vestia até o posicionamento das luzes no quarto, tudo era meticulosamente orquestrado por ele. E então surgiu o termo que gelou a espinha de todos no recinto: freak-offs. Para Cassie, essa palavra ganhou significado cerca de um ano após o início do relacionamento. Era um ritual perturbador, idealizado por Combs, onde ele a instruía a se relacionar com outros homens enquanto ele assistia. Segundo ela, isso era disfarçado de voyeurismo, mas na essência, era controle, uma forma de dominação velada sob o pretexto do desejo. Na época, ela tinha apenas 21 anos. Jovem, inexperiente, fascinada por um homem poderoso que prometia transformar sua carreira. Ela dizia sim para tudo, não por prazer, mas porque queria agradá-lo, queria ser aceita, queria ser amada. Um dos momentos mais esperados do julgamento era o depoimento sobre um vídeo registrado em 2016, no qual Combs aparece agredindo Cassie dentro de um hotel. As imagens, amplamente divulgadas anos depois, ganharam um novo peso agora que os jurados ouviram a versão dela. A defesa de Combs tenta descredibilizar o vídeo, alegando que se trata apenas de um episódio de ciúmes, e não algo relacionado à exploração ou violência sistêmica. Mas a forma como Cassie narra esse episódio e outros similares traça um retrato muito mais complexo e sombrio do que se imaginava. Por décadas, Diddy desfilou pelos bastidores da música como um imperador. Criador da Bad Boy Records, ele foi responsável por impulsionar nomes como The Notorious B.I.G. e Maze, expandindo sua influência para a moda, bebidas e televisão. Seu nome se tornou sinônimo de triunfo, um símbolo de como transformar rimas em impérios financeiros. No entanto, agora, sob o peso dos testemunhos, toda essa grandiosidade começa a parecer uma fachada sinistra. Enquanto a mídia o celebrava como o homem dos negócios impecável, terno sob medida, sorriso ensaiado, discursos inspiradores, Cassie afirma que, nos bastidores, vivia um pesadelo constante. A diferença entre o Diddy dos holofotes e o homem que ela descreve era tão brutal que deixou a sala de audiência em completo estado de choque. Na manhã do segundo dia de julgamento, Combs chegou com a mesma pose de sempre, terno alinhado, cercado por advogados que pareciam ter saído de um manual de defesa corporativa. Sorria, cumprimentava pessoas como se fosse entrar numa reunião de negócios e não enfrentar acusações devastadoras de sua ex-companheira. Mas essa confiança se esvaiu rapidamente. Nos primeiros minutos do depoimento de Cassie, o império de controle de Diddy começou a rachar. Ele começou a se remexer na cadeira, sua expressão se desfigurava gradualmente, e os advogados se levantavam a todo momento, tentando interromper, tentando silenciar. Mas já era tarde. As palavras de Cassie tinham força demais. E o que antes era um palco onde ele comandava, agora era um tribunal onde ele não tinha mais o roteiro nas mãos. Testemunhas disseram que ele parecia outro homem. Mexia insistentemente no colarinho da camisa, depois no nó da gravata, como se aquilo pudesse lhe devolver o domínio da situação. Em certo momento passou a escrever bilhetes freneticamente para seus advogados, em tamanha velocidade que um deles precisou levantar a mão pedindo calma. Um jornalista descreveu a cena como o instante em que alguém percebe com horror que perdeu o controle da própria história. Outro observador mencionou que Combs parecia fisicamente adoecido,
como se seu corpo reagisse ao peso das revelações. Fechava os olhos em momentos cruciais, incapaz de encarar o que ouvia. E tudo isso, cada tremor, cada silêncio tenso, era apenas o prelúdio. À medida que o dia avançava, a atmosfera no tribunal se tornava mais densa. Cassie detalhou não apenas os encontros forçados, mas os mecanismos psicológicos que a mantinham presa a ele. Quando questionada se algum dia chegou a gostar dos chamados freak-offs, ela hesitou. Emocionada, disse que sim, mas explicou. O que lhe causava alegria era a chance de ter atenção exclusiva de Combs. Era a única forma de sentir que ele se importava. E isso, segundo especialistas, revela sinais claros de manipulação emocional profunda, de um ciclo que mistura afeto com controle absoluto. A verdade é que ela era jovem, sonhadora e vulnerável. Tinha assinado um contrato de 10 álbuns com a gravadora de Combs, e isso por si só já criava uma dependência quase total. Ele não apenas geria sua carreira, moldava sua identidade, seus desejos, sua liberdade. Ela acreditava que amá-lo significava obedecer, ceder, suportar. E isso, como ficou claro no tribunal, foi o terreno fértil para anos de sofrimento silencioso. A máscara do império estava começando a cair, e pela primeira vez, o homem acostumado a editar sua própria história estava diante de uma narrativa que não podia apagar nem silenciar. E ela acabava de começar. Cassie Ventura subiu ao banco das testemunhas com a voz firme, mas os olhos carregavam o peso de anos de silêncio. Ela não estava apenas contando sua história. Estava desenterrando cicatrizes que até então só ela conhecia. E o que saiu de sua boca deixou o tribunal em completo silêncio. Ela não tentou parecer forte o tempo todo. Admitiu que era jovem, ingênua, e que acreditava que tinha encontrado alguém que não só a amava, mas que também iria impulsionar sua carreira na música. Achava que tinha embarcado em um relacionamento com um homem poderoso que enxergava talento nela. Mas tudo mudou após o primeiro freak-off. Cassie revelou que, após aquele episódio, sentiu-se suja. Não queria mais fazer aquilo, mas quando tentou iniciar uma conversa sobre o assunto por e-mail, foi rapidamente colocada em seu lugar. Didi respondeu de forma direta. Eu sei que você não quer fazer isso. Ela recuou, tentou amenizar. Não é bem isso. Mas ficou claro que ela não tinha o controle. Essa troca de mensagens aconteceu em 2010. Ela já queria parar. Só que, segundo seu relato, sentia que não podia. A acusação não poupou tempo. Foram direto ao ponto. Agressões físicas, humilhações, coerção psicológica e manipulação emocional. Cassie relatou com detalhes que era espancada. Disse que teve a cabeça esmagada contra o chão, que era chutada, arrastada e pisoteada por Didi. E os tais freak-offs eram muito mais do que o nome já sugeria. Envolviam acompanhantes contratadas, sexo dirigido por Didi, e tudo era planejado por ela mesma. Porque, segundo Cassie, virou parte da sua função no relacionamento. Ela disse que não sentia que tinha escolha, que se recusasse seria punida, poderia ser chantageada, ou ainda ver sua carreira arruinada. Em diversos momentos precisou parar, respirar fundo, conter as lágrimas. Enquanto isso, do outro lado da sala, Didi permanecia quieto, mãos no colo, tentando parecer impassível. Mas ninguém ali acreditava naquela calma. A cada frase dita, a tensão aumentava. Cassie começou a contar como tudo começou. Ela tinha 19 anos quando conheceu Didi, um nome gigante da música, dono de uma gravadora, milionário, influente. Ela era uma jovem modelo cheia de sonhos. Ele tinha poder. Ela, esperança. E de acordo com ela, ele sabia exatamente como usar isso a seu favor. Ela detalhou as formas de controle. No início sutis, depois sufocantes. Didi, segundo Cassie, queria saber onde ela estava o tempo todo. Se saísse com amigos, ele aparecia sem avisar. Se tentava trabalhar com outros artistas, ele sabotava as colaborações. Chegou até, segundo seu relato, a instalar um rastreador em seu celular. Ela contou que ele ligava assim que ela chegava em algum lugar, já sabendo onde estava. Aos poucos, foi cortando seus laços com amigos e família. Um isolamento completo. O juiz precisou interromper a audiência 3 vezes por causa das reações de Didi. Ele balançava a cabeça, cochichava com os advogados, fazia expressões visíveis para o júri. A cada vez que era advertido, tentava se recompor. Mas o controle que ele costumava ter fora dali não funcionava naquele tribunal. E então veio o momento que mudou tudo. Cassie entregou seu celular ao advogado. Imagens começaram a ser projetadas para todo o tribunal. E-mails, mensagens de texto, provas. A expressão de Didi mudou na hora. Ele parecia chocado, como se não soubesse que ela tinha guardado aquilo.
As mensagens incluíam desculpas por explosões violentas, ameaças veladas à carreira dela, contradições diretas ao discurso público que ele mantinha havia anos. E isso era só o começo. Cassie começou a relatar episódios de violência física. Disse que era jogada contra paredes, que uma vez foi empurrada escada abaixo numa casa em Miami. E talvez o momento mais perturbador. Ela afirmou que Didi, em diversas ocasiões, tentou asfixiá-la até que ela desmaiasse, só parando quando seu corpo começava a ceder. Jurados ficaram visivelmente abalados. Uma mulher no júri chorava discretamente. Um homem mal conseguia olhar para o réu. Mesmo os jornalistas mais experientes admitiram que não estavam preparados para a quantidade de detalhes que Cassie estava revelando. E o mais impactante é que tudo aquilo era apenas a preparação para o que viria a seguir. O incidente no hotel, aquele registrado em vídeo, que pode virar o ponto de virada definitivo do julgamento. Cassie falou tudo isso enquanto carrega outra vida dentro de si. Ela está grávida, e ainda assim, manteve-se firme, mesmo que fragilizada. Um detalhe importante: desde o início, a defesa tenta pintar o retrato de que ela escolheu estar ali, que tudo foi consensual. Mas a grande pergunta que agora paira no ar é: ela realmente teve escolha? O momento em que Cassie finalmente desmoronou veio de forma inesperada. Até ali, sua voz era baixa, seu tom contido, respondendo calmamente a cada pergunta. Mas quando foi questionada sobre por que participou dos chamados freak-offs, a muralha de contenção ruiu. Ela respirou fundo e disse: "Eu gostava de estar com Sean Combs. Fiz isso porque isso o deixava feliz." Foi aí que a emoção tomou conta. Pela primeira vez, não era só dor. Era contradição. Era confusão interna. Era o tipo de resposta que desarma até o promotor mais experiente. Os jurados, totalmente concentrados. O olhar de cada um fixo em Cassie, como se absorvessem cada palavra, cada expressão, cada pausa. E faz sentido. Cassie não é apenas uma testemunha, ela é a peça central desse quebra-cabeça. Foi parceira de Didi por mais de uma década. Ninguém sabe mais do que ela como esse suposto império de abusos teria sido construído por trás dos holofotes. E para o Ministério Público, ela é essencial. A acusação sustenta que Sean Combs não agia sozinho. Ele teria criado uma estrutura organizada para satisfazer seus desejos à base de manipulação, intimidação e poder. E Cassie começou a desenhar esse cenário com riqueza de detalhes. Um dos pontos mais chocantes foi quando ela identificou, por nome e função, 7 pessoas próximas de Didi. Entre elas, seu ex-chefe de gabinete, motoristas, seguranças e até alguém que cuidava das finanças. Cassie explicou que convivia com todos eles, que essas pessoas sabiam o que acontecia, que eram parte da engrenagem, mas nada preparou o tribunal para o relato seguinte: "Achei que fosse morrer naquela noite." A frase saiu baixa, mas carregada de desespero. Era o início do relato sobre um episódio nunca antes revelado, nem por ela, nem pela imprensa, nem pelos tabloides. Aconteceu em um hotel de luxo, o Four Seasons, e mudou tudo. Segundo Cassie, tudo começou como uma festa do setor musical, um evento qualquer. Mas Didi teria surtado ao vê-la conversando com outro executivo. O sorriso desapareceu, o rosto mudou. Ele agarrou seu braço com tanta força que deixou marcas visíveis. Continuou sorrindo para os outros convidados, mas murmurava ameaças entre os dentes, perto do ouvido dela. Cassie contou que foi arrastada por ele através do saguão do hotel direto até o elevador, enquanto chorava e tentava resistir. Um segurança viu. Aproximou-se, mas ao reconhecer Didi, limitou-se a perguntar: "Está tudo bem?" Ele respondeu que sim, e o segurança foi embora. Ele não perguntou se eu estava bem. Então vieram as provas. O advogado de Cassie exibiu fotos tiradas por ela mesma sozinha no dia seguinte. Imagens borradas, feitas no espelho do banheiro com um celular, um lábio cortado, hematomas nos braços, vermelhidão no pescoço. Fotos reais, cruas, e justamente por isso, devastadoras. Cassie explicou que tirou aquelas imagens porque sabia que, um dia, teria que provar o que viveu. A defesa entrou em pânico. Tentou barrar as imagens, argumentaram que as fotos não eram válidas, que não foram apresentadas antes, que não poderiam ser mostradas. O juiz rejeitou todos os pedidos. As imagens apareceram nos telões. O efeito foi imediato. Uma jurada levou a mão à boca, visivelmente em choque. 2 jurados homens desviaram o olhar. Uma terceira, no fundo da sala, anotava tão rápido que sua mão tremia. Nenhuma palavra foi dita naquele momento, mas o silêncio foi ensurdecedor.
Esse episódio do hotel não constava em nenhuma das denúncias anteriores. Nem a equipe de Didi sabia que ele seria revelado. O rosto de seus advogados, tomado pelo pânico, deixou isso bem claro. E quando Cassie detalhou o que aconteceu no quarto, a situação ficou ainda mais grave. Ela contou que ele jogou uma garrafa de champanhe contra ela. Errou por pouco. A garrafa explodiu na parede. Disse que Didi destruiu o quarto inteiro em um ataque de fúria. Quebrou luminárias, virou móveis, socou uma porta e que a manteve presa lá dentro por 2 dias. Tirou seu telefone. Ameaçou o que aconteceria se ela tentasse fugir. Quando terminou de falar, todos os olhos da sala se voltaram para Didi. O que ele faria agora? O olhar dele naquele momento pode ter sido o instante mais marcante de todo o julgamento. E talvez o começo do fim de sua carreira. A defesa, por sua vez, tenta virar o jogo. Querem convencer o júri de que Cassie não foi forçada, que tudo era consensual, que na verdade ela queria estar com Didi, que ele ajudou a lançá-la no mundo da música, que foi graças a ele que ela teve uma carreira. Mas o que a promotoria quer deixar claro é o seguinte: talvez tenha começado com entusiasmo, mas acabou com medo, com dor, com controle total. Cassie agora está tentando reconstruir essa linha do tempo para os jurados. Está mostrando que o brilho inicial logo se transformou em escuridão. Ela citou nomes de pessoas do meio artístico, como o produtor Dallas Austin, apresentado como amigo e possível testemunha. E há indícios de que outras celebridades, como Kanye West, Kid Cudi e Lauren London, foram mencionadas no processo de seleção do júri. Ainda não se sabe o papel exato dessas figuras, mas o simples fato de estarem no radar já mostra o alcance dessa história. Cassie ainda está no banco das testemunhas. Mas uma coisa é certa: o mundo está ouvindo agora o que ela guardou em silêncio por mais de uma década. A defesa ainda nem teve chance de questionar Cassie, e parece que isso nem vai acontecer tão cedo. Por ser uma testemunha-chave, tudo indica que ela vai passar o resto do dia no banco das testemunhas, revelando detalhes que podem virar o jogo. Um detalhe curioso que veio à tona: Cassie chamava Sean Combs de Pop Pop, e ele carinhosamente a chamava de CC. Quando a promotoria perguntou o que significava CC, ela respondeu: Cassie Combs. Mas que tipo de testemunha Cassie está parecendo para os jurados? A imagem dela, grávida e quase no final da gestação, naturalmente desperta empatia. Isso não dá para negar. Mas os jurados foram instruídos a manter a imparcialidade, a analisar só os fatos. Cassie se apresentou como alguém que naquele tempo estava perdida, tentando entender quem ela era, tentando se encontrar dentro daquela relação complicada. Hoje, aos quase 40 anos, é outra pessoa. Mas o que fica claro em seu depoimento é que, naquela época, ela não tinha controle sobre nada, nem sobre o que vestia, nem sobre quem ela podia ser, nem sobre com quem se envolvia. Ela foi, segundo ela mesma, praticamente uma marionete. Esse é o ponto-chave. Cassie está dizendo que naquele período da vida dela, não havia autonomia. Era tudo controle do Sean. E quando ela fala sobre isso, fica evidente até mesmo na sua emoção. Em certo momento do depoimento, ela se descontrolou e chorou na frente do tribunal. Um momento que ninguém presente vai esquecer. E o que dizer da reação de Didi? O homem que construiu seu império com uma imagem de controle absoluto e frieza, foi desmoronando ali ao vivo diante de todos. A máscara cuidadosamente construída há décadas começou a cair, lentamente, até se partir em pedaços. Repórteres que cobrem casos envolvendo celebridades há anos disseram que nunca viram algo parecido. Didi entrou naquela sala confiante, um verdadeiro titã da indústria. Algumas horas depois, parecia um homem acuado, à beira do desespero. A cada acusação feita por Cassie, ele parecia encolher na cadeira. Sua equipe jurídica trabalhava freneticamente para tentar mantê-lo calmo. Quem estava ali perto disse que um dos advogados ficava segurando o braço de Didi para acalmá-lo. Em um momento, entregaram até um bilhete escrito em letras maiúsculas: mantenha a calma. Mas não funcionou. As coisas chegaram a um ponto crítico quando Didi bateu a mão na mesa com tanta força que o barulho ecoou por todo o tribunal. E o juiz imediatamente parou o julgamento para avisá-lo: Sr. Combs, se não conseguir se controlar, será retirado desta sala. Por um instante, parecia que o próprio Didi poderia ser expulso do seu julgamento. Enquanto Cassie continuava, era visível o desespero dele. Constantemente negava com a cabeça, abanando como se não acreditasse no que ouvia. Em vários momentos, era possível vê-lo mexendo os lábios, repetindo em silêncio: isso não é verdade. Como se esquecesse que havia um júri observando cada gesto seu.
Um observador do tribunal comentou que parecia um homem que nunca havia sido confrontado assim antes, finalmente percebendo que não podia mais controlar a narrativa. Durante anos, Didi supostamente controlou todos os aspectos da vida de Cassie. Agora, ela estava no microfone, livre para contar sua versão. E ele não podia fazer nada. Não podia cortar seu depoimento, não podia chamar a segurança para tirá-la, não podia usar sua equipe de PR para desmentir na imprensa. Só restava a ele sentar e ouvir. Mas o momento que realmente abalou tudo foi quando Cassie começou a falar sobre as ameaças. Ela revelou que Didi teria ameaçado sua família caso ela falasse publicamente sobre o que aconteceu. E então veio a bomba. Ela tinha gravações, áudios reais com a voz dele fazendo essas ameaças. E seu advogado tocou os áudios para o tribunal. Foi aí que Didi explodiu. Levantou-se de repente e gritou para Cassie: "Você sabe que não foi assim." Foi preciso que 3 advogados o segurassem para ele não interromper a reprodução do áudio. O juiz teve que suspender a sessão. Mas o estrago já estava feito. Todos viram. O júri, os jornalistas, os funcionários do tribunal. O homem que havia construído uma reputação de ser intocável havia acabado de mostrar o quão vulnerável realmente era. Quando o conduziam para o intervalo, ele parecia uma pessoa totalmente diferente daquela que entrou na sala pela manhã. A máscara tinha caído. E o que estava por baixo não era nada bonito. E quando todo mundo achava que já tinha visto tudo, Cassie surpreendeu com mais uma revelação. Ela tinha provas que ninguém esperava. Mensagens de texto, e-mails, fotos, tudo guardado em vários lugares onde Didi não poderia apagar. O tribunal ficou em silêncio quando Cassie mencionou que tinha mensagens de outras celebridades. Não qualquer pessoa, mas amigos íntimos e parceiros de negócios de Didi, gente da sua cúpula, que tinha presenciado comportamentos que o público jamais imaginou. Esse era só o começo do que poderia ser o fim da era intocável de Sean Combs. A expressão no rosto de Didi falou por si só. Alguém na galeria contou que ele parecia fisicamente doente quando Cassie começou a mencionar as testemunhas famosas. Foi um choque. Quase imediatamente sua equipe jurídica se levantou em peso, levantando objeções altas e pedindo uma conversa reservada com o juiz. Eles tentaram de tudo. Alegaram que aquelas mensagens não podiam ser usadas como prova, que eram meros boatos, que não tinham sido apresentadas corretamente no processo. Mas o juiz não quis nem saber. Após revisar as mensagens em sigilo, voltou para a sala e derrubou todas as objeções, classificando aquelas mensagens como altamente relevantes e permitindo que fossem oficialmente usadas no julgamento. Só essa decisão já fez Didi colocar a cabeça nas mãos. Ele sabia exatamente o que estava por vir. Uma a uma, as mensagens apareceram nas telas do tribunal. Um rapper de peso enviou uma mensagem para Cassie após uma festa do Grammy. "Você está bem? O que vi hoje à noite não estava certo. Se precisar, pode ficar na minha casa." Uma estrela pop escreveu: "Conheço ele há 15 anos e nunca vi ele agir assim com ninguém. Isso não é normal. Me liga." Mas as mais contundentes vieram de um produtor veterano, que trabalhou com Didi por décadas. Ele mandou um texto para Cassie após presenciar um incidente no estúdio. "Não aguento mais isso. Pedi para ele buscar ajuda. Me liga quando estiver segura." Essas mensagens detonaram a versão pública de Didi, que sempre dizia que ninguém jamais tinha presenciado nada de errado, que eram questões privadas distorcidas por Cassie. Agora, o tribunal podia ver claramente. Pessoas viram os incidentes, ficaram preocupadas, tentaram ajudar. E aí começaram a aparecer as próprias mensagens de Didi. Prints que mostravam ele reconhecendo os fatos. "Desculpa pelo que aconteceu ontem à noite. Você sabe como eu fico quando bebo. Não vai acontecer de novo." Outra dizia: "O que precisar para consertar isso, só pedir. Carro novo, apartamento novo, o que quiser." E uma terceira série de mensagens mostrava tentativas explícitas de calar Cassie com dinheiro. "Meu advogado prepara os papéis amanhã. 2 milhões a acordo limpo. Não fala nada do que aconteceu nos últimos 5 anos." Enquanto essas mensagens eram lidas, algo curioso aconteceu no tribunal. Vários membros da entourage de Didi, aquelas pessoas que haviam chegado com ele e estavam sentadas logo atrás em apoio, começaram a sair silenciosamente um por um, incapazes de continuar ali enquanto as provas se acumulavam. Quando essa parte do depoimento terminou, Didi estava praticamente sozinho na mesa. Só ele e sua equipe jurídica. O time de apoio com que entrou pela manhã simplesmente desapareceu. A prova que ninguém esperava virou o jogo por completo. Quando o segundo dia terminou, o homem que entrou no tribunal como o rei intocável da música saiu parecendo derrotado.
Nenhuma equipe de segurança poderia protegê-lo do que acabara de acontecer ali dentro. O império que ele passou décadas construindo parecia ruir em tempo real. Cassie Ventura não contou apenas sua história naquele dia. Ela potencialmente reescreveu todo o legado de Didi. As provas, os depoimentos, as gravações, tudo pintou um quadro que ninguém vai conseguir esquecer. A pergunta não é mais se Didi pode vencer o caso. É se a reputação dele algum dia vai se recuperar do que o mundo ouviu naquela sala de tribunal. E se você gostou deste vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Nos vemos em breve.